Milhares de cubanos participaram das homenagens ao argentino Ernesto Che Guevara, morto há 45 anos. O médico guerrilheiro que lutou pela Revolução Cubana está no Cultura Retrô de hoje. Che Guevara, ao lado do companheiro Fidel Castro, foi uma grande liderança nas guerrilhas pelo interior de Cuba e na derrubada do governo cubano chefiado pelo ditador Fulgêncio Batista. Depois de conquistar a ilha, Che ocupou altos cargos no governo, mas acabou voltando para a luta armada no interior da América Latina. Em 1967, foi capturado e morto por militares durante uma guerrilha na Bolívia. Che, como era conhecido, dedicou os últimos anos de sua vida à Revolução Socialista Latino-Americana. Depois de sua morte, sua imagem percorreu o mundo, construindo um mito. Para muitos, Che permanece uma lenda, um ícone do socialismo. Em 1997, seus restos mortais foram levados para Cuba, onde ganhou um mausoléu. O Saldiva lembrava aqui que a asma foi um grande inimigo nessa. O Che era um asmático grave e ele no final, nesse final da vida dele, ele estava muito mal da asma e não conseguia ter a mesma mobilidade e se organizar. Então ele foi a asma ajudou ele ser capturado. E é interessante porque o Che é um ícone que é maior o ícone do que a figura histórica. Mesmo quem não se conforma com o regime cubano, acha que está tudo errado, continua tendo uma simpatia pelo Che. E o ícone Che tem uma história curiosa. É um fotógrafo cubano chamado Korda, fez aquela foto que virou o famoso pôster do Che, que a foto é muito bonita. Para quem não sabe, o Eduardo Mulaert é um super fotógrafo, com exposições, livros publicados, etc. e tal, e nas horas vagas ele advoga. E eu sou asmático. Nas horas não vai. Mas, enfim, e essa foto feita pelo Korda, o editor italiano, que era socialista em tese, o Feltrinelli, fez os pôsteres, fez circular pelo mundo inteiro, ganhou rios de dinheiro. E o Korda vivia no austero socialismo cubano, nunca ganhou nada com esta foto, que tornou o Che célebre e o Feltrinelli rico. São as curiosidades da história. Um francês e um americano ganharam o Prêmio Nobel de Física. Eles desenvolveram métodos de manipulação de sistemas quânticos que ajudaram a mudar o rumo da computação e da tecnologia. Serge Haroche, da França, e Dave Wineland, dos Estados Unidos, ambos de 68 anos, encontraram formas de manipular minúsculas partículas de matéria e luz. A descoberta é o primeiro passo para a construção de relógios extremamente precisos e de computadores muito mais poderosos do que os existentes atualmente. Os físicos vão dividir o prêmio de $1.200.000. Rebeldes sírios atingiram durante a noite um complexo de inteligência da Força Aérea em Damasco. Uma pessoa morreu e 100 ficaram feridas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu um cessar-fogo ao regime de Bashar al-Assad. Ele também expressou preocupação com a tensão entre Turquia e Síria. Os dois países têm trocado disparos na fronteira há 6 dias. A OTAN anunciou que possui planos para defender a Turquia. Nos Estados Unidos, o ex-treinador de futebol americano da Universidade da Pensilvânia foi sentenciado a 60 anos de prisão por pedofilia. Jerry Sandusky abusou de 10 menores durante 15 anos. Alunos e um filho adotivo estão entre as vítimas. Ele foi condenado em junho, mas a sentença só foi anunciada hoje. Em Portugal, trabalhadores do sexo lançaram uma campanha por direitos trabalhistas. A categoria, que envolve 18 associações, quer ser reconhecida como qualquer outra profissão, com direito a férias, aposentadoria e outros benefícios. Atualmente, essas pessoas enfrentam condições precárias nas áreas da saúde, segurança e trabalhista. Só antes da gente entrar nesse bloco de notícias, tem uma pergunta aqui da Roseli de Oliveira, querendo saber se nessa decisão do Supremo com relação ao mensalão, se cabe ainda algum recurso. Então, há 2 recursos previstos para o próprio Supremo. Um recurso que é mais simples, que é chamado embargos de declaração, em que o condenado pede ao juiz para suprir alguma omissão ou contradição do acórdão. Esse, em geral, é julgado rapidamente
E o que é importante é que, havendo recurso, não há trânsito em julgado. E, portanto, a pena no Brasil não se executa antes do trânsito em julgado. O outro recurso é uma discussão teórica a respeito dele. É o dos embargos... O trânsito em julgado é quando já se definiu... Quando não há mais recurso nenhum. O outro recurso é dos embargos infringentes. Pelo regimento do Supremo, quando há 4 votos, no mínimo, em favor de uma tese, você pode questioná-la novamente perante o próprio Supremo. E aí também isso impede a execução das penas. Então, isso, se demorar um pouco, e pode demorar, atrasaria o cumprimento de pena. Por isso é que o Procurador-Geral da República está falando em medidas cautelares, que é pedir prisão imediata, retirada de passaporte, etc. Bom, agora voltando aqui às notícias internacionais, sobre o francês e o americano que ganharam um prêmio Nobel de Física, eles desenvolveram esse sistema de manipulação de sistemas quânticos. Um desafio para você, o que é a física quântica? Bom, essa é uma das grandes dificuldades de explicar. Quando surgiu a teoria de que toda a matéria é composta por átomos, átomo é uma pequena miniatura do sistema solar. Você tem um núcleo com vários, digamos, planetas ou elétrons rodando e outras partículas que foram descobertas mais tarde. O sistema quântico mostra que não existe uma certeza na órbita desses átomos, existe uma probabilidade. Então ele não define com certeza aonde está o elétron, mas ele pode, então você define ao redor do núcleo uma probabilidade de que o átomo esteja em cada lugar. E para que serve isso, esse conhecimento? Esse conhecimento serve para você explicar, ele explica melhor a teoria, como funciona o material, como funcionam as reações entre materiais, o comportamento de matéria, melhor do que a teoria baseada em órbitas pré-determinadas. E isso que permite, quando você vai nisso, você procurar acelerar a transmissão através desses átomos, explicando então pela probabilidade e fazendo com que a condução seja mais rápida. Significa computadores mais rápidos, significa a capacidade de você fazer sistemas mais eficientes. Porque ou você seja, estudou... o seu iPad acabou de virar uma carroça. Uma carruagem. Você, na verdade, a física quântica, você estuda o movimento e o comportamento de partículas muito pequenas, muito pequenas, mas não baseada no que ela esteja no mesmo lugar no espaço e no tempo. A probabilidade que ela esteja naquele espaço. Agora, a grande peculiaridade desse prêmio, o motivo do prêmio foi o seguinte, que eles conseguiram pela primeira vez analisar as partículas quânticas sem destruí-las, o que abre a possibilidade, então, de aplicações práticas e que possivelmente vai ser mais uma nova revolução digital. Bom, fala. Não, mas é legal porque o Nobel, o de ontem, né, que saiu, que é de Medicina e Fisiologia, faz justiça para um pesquisador antigo, John Gurdon, que descobriu que a gente não esqueceu de ser bebê ou de ser embrião. A gente consegue guardar essa memória, simplesmente foi reprimindo. E depois o japonês, que eu esqueci o nome, ele consegue transformar em prática a ideia de você, como é que você faz isso com potencial terapêutico. Então, acho que é um prêmio Nobel com justiça e esse da física também. Bom, saindo desse assunto mais complicado para outro menos complicado, mas eu acho que um pouco polêmico. Vamos ao cartão verde, já chegou aí a turma do Vladir. Ei, Vladir? Eu gostei, Poli, menos complicado, há controvérsia, hein? Mais polêmico. Que física quântica? Não, acho que a situação do Palmeiras, que o Wilson Plena tem que tocar, é tão complicada quanto a física quântica, e ele tem um desafio muito grande, precisa ter coragem para burro. Saber quais são as partículas pequenas que estão sendo observadas. Por todos é um desafio matemático também, por aí vai. Mas essa é uma semana muito legal, Poli, tem jogo da seleção essa semana, a gente tem rodada do Brasileirão também agora no meio de semana com jogos com ar de decisão, assim, o caso de Vasco e São Paulo, por exemplo. E eu quero deixar registrado aqui a minha alegria também, porque eu vejo que vocês gostam dessa nossa tabelinha, entendeu? Eu adoro. Está estampado no rosto de vocês, que vocês gostam desse momento cartão verde no Jornal da Cultura. Eu acho, deveria ter todo dia. Terça-feira é o dia mais legal de vir, porque a gente tem a chance de É o momento em que a TV Cultura passa do mensalão para o cartão. Mas olha, é bem legal, porque a gente escuta... Futebol é uma coisa que permeia todos nós. Futebol é cultura, futebol é paixão, né? E a gente consegue ver os personagens em carne e osso, coisa que a gente só escuta pelo rádio, pela TV. Principalmente quando a gente entra no tempo do cartão verde, como está acontecendo agora, eles nem perceberam. A gente pede para cortar já. Já pediram. Gente, bom programa para vocês. Obrigado, Poli. Bom,
Obrigada, meninos, pela presença. E o nosso boa noite especial de hoje vai para o prefeito da capital italiana, Gianni Alemanno. Ele é o criador da chamada lei anti-sanduíche, que multa quem deixa resto de bebidas e comida em monumentos públicos. Para mostrar que não está para brincadeiras, Alemanno foi pessoalmente recolher o lixo das escadarias da igreja Trinità del Monte, um dos locais mais procurados pelos turistas em Roma. Se a moda pegasse aqui no Brasil, os partidos políticos e candidatos teriam que pagar uma fortuna por causa da sujeira nas ruas, especialmente nos dias de eleição. Para você, uma boa noite e arrivederci. Arrivederci, Roma. Adios, goodbye, au revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castelli, como el verde de los pinos. Ay de mí, arrivederci, Roma. Adios, goodbye, au revoir.